milionário desaparece misteriosamente de Manhattan, deixando sua fortuna e império empresarial para trás. Ninguém imaginava que ele seria encontrado em uma calçada fria de Nova York por uma garçonete de coração gentil. Prepare-se, porque essa história irá tocar seu coração. Inscreva-se no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo. Rachel Evans não conhecia o significado da palavra descanso. Desde as 7 horas da manhã, ela estava em pé, equilibrando pratos e correndo com pedidos no restaurante movimentado em Manhattan, onde trabalhava. Mas mesmo no meio de todo aquele caos, ela sempre reservava um momento do seu dia para algo que ninguém mais sabia: alimentar um homem sem teto que sentava na calçada ali perto. Durante o curto intervalo entre o almoço e o jantar, Rachel pegava uma embalagem para a viagem, escondia na mochila e saía discretamente pela porta dos fundos. Ela sabia exatamente onde ele estaria sentado, no mesmo lugar na calçada, braços cruzados, olhos fixos em algum ponto distante, como se observasse o mundo passar sem fazer parte dele. James, ela disse suavemente, ajoelhando-se na frente dele. Frango grelhado hoje e arroz com brócolis. Espero que goste. Ele lentamente olhou para cima, como sempre fazia, e um leve sorriso apareceu no canto de seus lábios. Definitivamente melhor que ontem. Aquele arroz tinha gosto de cimento. Rachel riu enquanto abria o recipiente. Pelo menos está quente. James pegou a comida cuidadosamente, como se aquele pequeno gesto significasse mais que a própria refeição. Ele sempre tinha uma maneira calma e quieta, calmo demais para alguém vivendo nas ruas. Nunca pedia nada, nunca reclamava, e mais estranho ainda, falava com uma espécie de elegância que não combinava com suas roupas rasgadas ou o cobertor sujo ao lado dele. Como foi lá dentro hoje? Ele perguntou entre as mordidas. Um cliente tentou me convencer que ser alérgico à pimenta era motivo para ganhar uma sobremesa de graça. Quase joguei um pudim na testa dele. O som de passos apressados interrompeu a conversa. Rachel instintivamente virou a cabeça e congelou. Do outro lado da rua, Brian, seu noivo, caminhava com uma mulher loira, braço em volta dela. Pareciam muito próximos, mais que próximos. A mulher riu e passou a mão pelo peito dele. Brian não tentou esconder. Ele a beijou. Rachel sentiu seu estômago revirar. O que aconteceria a seguir mudaria sua vida para sempre. Aquele idiota! Rachel murmurou, levantando-se como um raio. Rachel! Espere! James chamou, mas ela já estava atravessando a rua como uma tempestade prestes a explodir. Brian! Ela gritou. O casal parou. Brian olhou para ela com uma mistura de surpresa e irritação. Como se ela fosse um problema que ele tinha esquecido de resolver. Rachel, agora não! Você está me traindo no meio da rua e está pedindo para eu não fazer uma cena? Ela quase riu de descrença. A loira congelou. Brian, por outro lado, suspirou impacientemente. Você está exagerando, Rachel. As coisas entre nós estão desmoronando há meses. Você simplesmente não quis ver. 3 anos, Brian. A voz dela tremeu. 3 anos juntos. Você prometeu que nos casaríamos, que estava apenas esperando uma promoção, que me apresentaria aos seus pais. Por quê? Por que faria isso comigo? Ele riu um riso frio e zombeteiro. Porque eu cresci, Rachel. E você? Você ainda está no mesmo lugar. Você é apenas uma garçonete. Eu tenho ambição. E, sinceramente, você realmente acha que minha família aceitaria alguém como você? Rachel sentiu o ar deixar seus pulmões. Foi como um soco no peito. Seus olhos ardiam, mas ela se recusou a chorar ali mesmo,
Ei! Uma voz profunda e firme falou atrás dela. James tinha se aproximado. Estava descalço e suas roupas estavam sujas, mas algo em sua postura exigia respeito imediato. Você já disse o suficiente, cara, James disse calmamente, encarando Brian diretamente nos olhos. Brian riu. E quem é você? O faxineiro dela? Não, sou um amigo. Olha só, até seu amigo sem teto decidiu se intrometer. Brian riu com desprezo. Você deveria ir embora antes de dizer mais do que sua consciência possa aguentar. Brian bufou, lançou um último olhar arrogante para Rachel e foi embora com a outra mulher sem dizer mais nada. Rachel ficou ali, atordoada, tentando processar o que tinha acabado de acontecer quando seu telefone tocou no bolso. Era sua mãe. Querida, está tudo pronto para o fim de semana? Sua avó está tão animada para ver você, especialmente para conhecer seu noivo. Você sabe como ela é. Tudo o que ela quer é ver você casada antes que qualquer coisa aconteça. Rachel engoliu em seco. Sim, mãe, está tudo bem. Ele vai comigo, claro. Estamos ótimos. Isso é maravilhoso, querida. Vai ser lindo. Ela está contando os dias. A ligação terminou. Rachel ficou parada, olhando para o nada, claramente sobrecarregada. Você mentiu, James disse. Eu menti, ela respondeu sem fôlego. Minha avó quer me ver casada. É o sonho dela. Eu prometi a ela que estaria casada antes do aniversário dela. E isso é neste domingo. E James, bem, de alguma forma, ele era a única pessoa que não tinha pedido nada a ela ou esperado nada dela. O que Rachel não sabia é que aquela proposta absurda esconderia um segredo que ninguém poderia imaginar. Você está falando sério? Ela perguntou novamente, mal acima de um sussurro. Estou. E antes que pergunte não estou louco. Ou pelo menos não mais louco do que você precisa que eu seja agora. Rachel cruzou os braços, ainda tentando descobrir se ele estava brincando ou se realmente estava sugerindo este casamento. Um contrato, um favor, um acordo selvagem entre dois estranhos. Mas por quê? Ela sussurrou, incapaz de tirar os olhos dele. Porque você me deu comida todos os dias sem pedir nada em troca, porque ouvi como sua avó falou com você ao telefone, e porque talvez você precise de alguém agora, apenas por um tempinho. Rachel mordeu o lábio, seu coração acelerado. Sua mente gritava não, mas algo dentro dela, talvez a parte que sempre se sentiu ignorada, invisível, descartável, estava sussurrando. Por que não? Ok, ela disse finalmente, engolindo em seco. Vamos nos casar. James deu um pequeno sorriso, quase surpreso que sua oferta tivesse sido aceita. E assim como se fosse a coisa mais natural do mundo, os dois se dirigiram ao tribunal. O edifício do tribunal era simples e sem destaque, e naquela tarde não havia muitas pessoas por perto. Rachel estava usando seu uniforme de restaurante sob um casaco desgastado. E James... Bem, ele parecia um personagem saído de um filme pós-apocalíptico. Mesmo assim, eles caminharam juntos até a recepção. Estamos aqui para nos casar, Rachel disse sem hesitação. A mulher atrás do balcão lentamente olhou para cima e os examinou como se fossem um quadro torto na parede. Tudo bem, ela disse, pegando alguns formulários. Vamos precisar das suas identidades e que preencham isto rápido. Ainda temos tempo hoje. Rachel preencheu tudo com mãos trêmulas, mas determinadas. James, por outro lado, escreveu com uma caligrafia tão impecável que chamou a atenção da recepcionista. Ela ergueu uma sobrancelha. Quando terminaram, entregaram os papéis. Alguns minutos depois, foram chamados para o gabinete do juiz. Boa tarde, disse o juiz, um homem mais velho com cabelos grisalhos e óculos finos.
Vamos manter isso rápido, certo? Mas ele olhou para James com certa preocupação. Tem certeza de que quer se casar com este homem, senhorita? Rachel não hesitou. Absolutamente. Você nem mesmo o conhece. Conheço o suficiente. O juiz deu de ombros. Bem, se vocês dois concordam, vamos tornar isto oficial. E assim, com palavras formais e olhares cheios de dúvida e nervosismo, Rachel Evans e James Smith foram declarados marido e mulher. Eles saíram do tribunal como duas crianças que acabaram de pregar uma peça nos adultos. Rachel estava suando frio. James parecia calmo demais, como se já tivesse passado por coisas mais estranhas do que um casamento repentino com uma garçonete desesperada. Nenhum dos dois poderia imaginar que aquele casamento de mentira os levaria a descobrir uma verdade que mudaria tudo. E agora? Ela perguntou parada na calçada com o certificado de casamento na mão. Agora você me leva para a sua casa. Temos que aparecer limpos e apresentáveis na casa da sua avó neste fim de semana, certo? Rachel soltou uma risada nervosa. Eu acabei de me casar com um estranho. Meu Deus, eu me casei com um estranho. Sou um estranho educado e sei lavar louça. James respondeu, caminhando ao lado dela como se fosse a coisa mais normal do mundo. O apartamento de Rachel era pequeno, mas arrumado. Um estúdio com uma cozinha aberta, um sofá-cama e um banheiro minúsculo. Ela entrou e jogou a bolsa no chão, ainda tremendo pela adrenalina do dia mais absurdo de sua vida. O banheiro é ali, ela disse apontando. James assentiu e entrou com uma toalha limpa que ela lhe deu. Rachel sentou no sofá e enterrou o rosto nas mãos. Me casei com um homem sem teto, alguém que mal conheço e vou levá-lo para conhecer minha avó. O que estou fazendo com minha vida? Antes que pudesse encontrar uma resposta, ouviu o som do chuveiro ligado. Minutos depois, a porta se abriu e James saiu enrolado apenas em uma toalha branca, seu cabelo ainda molhado pingando sobre suas costas largas e peito definido. Os olhos de Rachel se arregalaram. Uau! Ela soltou antes que pudesse se conter. James ergueu uma sobrancelha. Algo errado? Não, ela gaguejou. É só que você não parece exatamente desnutrido. Ele deu uma pequena risada. Eu me exercito quando posso. Dá para ficar em forma com barras de apoio no parque e correndo atrás de ônibus. Ela riu, embora ainda estivesse surpresa com o que estava vendo. Aquele não era o corpo de qualquer homem. Parecia algo saído de um comercial de colônia. Rachel desviou o olhar, tentando não pensar muito no fato de que, tecnicamente, esse homem agora era seu marido. Vista-se, ela disse, levantando-se. Vamos sair cedo amanhã para visitar minha avó. Melhor deixar tudo pronto. Na manhã seguinte, ainda incrédula com tudo o que estava acontecendo, Rachel dirigia seu carro velho pela estrada até o interior, onde sua avó Margot morava. James sentou-se ao lado dela, vestindo uma camisa social simples e um par de calças emprestadas do irmão dela, roupas que ela tinha guardado desde o último Natal. Nervosa? Ele perguntou. Eu? Não, apenas levemente em pânico. Vai dar tudo certo. Você tem um dom estranho para se manter calmo em situações completamente ridículas. Talvez eu tenha tido muita prática. Ela olhou para ele por um momento curiosa. Você diz isso como se já tivesse passado por coisas piores. E passei. Ela queria perguntar mais, mas então a casa apareceu à vista, com flores no jardim e fumaça saindo da chaminé. Quando estacionaram, a mãe de Rachel correu para cumprimentá-los, puxando-a para um abraço apertado. Finalmente, ela disse. Depois se virou para James. E este deve ser James. Que prazer conhecê-lo, querido. Ele sorriu e a cumprimentou educadamente. O prazer é meu. Vovó está animada.
Ela está no quarto dela. Vá vê-la, Rachel. Leve seu marido com você. Rachel sentiu um frio na barriga enquanto caminhava pelo corredor. Ela abriu a porta do quarto e lá estava vovó Margot, sentada em sua poltrona, envolta em um xale floral. O que aconteceu a seguir foi algo que ninguém poderia prever, especialmente Rachel. Vovó, ela disse carinhosamente, quero que conheça alguém. Este é James. A senhora idosa olhou fixamente para ele, seus pequenos olhos estreitados, estudando seu rosto atentamente. James, ela murmurou. Esse nome me parece familiar. Você não é aquele bilionário desaparecido, é? James congelou e ficou em silêncio. Rachel olhou entre os dois. Vamos, mãe. A mãe de Rachel interveio. Como se Rachel fosse se casar com um bilionário. Você deve estar se confundindo com outra pessoa, disse a mãe de Rachel. James manteve a compostura, embora seu coração estivesse acelerado. A avó de Rachel olhou para ele como se estivesse extraindo memórias de uma caixa há muito trancada, desenterrando imagens de um passado que ele queria manter enterrado. Acho que você está me confundindo com alguém, ele disse com um sorriso educado. Talvez, Margot murmurou ainda olhando para ele. Mas esses olhos... Eu me lembro desses olhos. Você não esquece olhos como esses. Rachel se aproximou e gentilmente pegou a mão da avó, tentando mudar de assunto. Vovó, está tudo bem. James é novo por aqui. Você deve estar pensando em outra pessoa. A velha senhora continuou olhando por mais alguns segundos antes de finalmente sorrir. Você está certa, querida. A idade prega peças em mim às vezes. Estou ficando muito velha para confiar em minha própria memória. James relaxou sutilmente os ombros. O olhar dela ainda pairava em sua mente. Ele não podia se dar ao luxo de ser reconhecido. Não agora. Ele parece um bom homem, ela disse com um sorriso para Rachel. Se ele cuidar bem de você, tem minha bênção. Ele cuida, Rachel respondeu, surpresa ao perceber que isso era verdade. Logo depois, todos se reuniram em volta da mesa de jantar. A mãe de Rachel tinha preparado um banquete: frango assado, arroz com amêndoas, salada de batata, torta de maçã. Mais comida do que Rachel geralmente via em um mês inteiro de trabalho. James, sirva-se, querido, sua mãe disse, empurrando um prato na direção dele. Ele agradeceu com um sorriso gentil e se serviu modestamente. Seus movimentos eram graciosos, refinados, como se tivesse crescido em mesas muito mais elegantes do que esta. Rachel notou. Sua mãe também. Você tem boas maneiras, James. O que você fazia antes de conhecer minha filha? James fez uma pausa por um segundo. Rachel também. Eu trabalhava com pessoas em diferentes lugares. Nada permanente, ele respondeu com uma calma que parecia ensaiada. Como o quê? Sua mãe perguntou curiosa. Consultoria. Eu ajudava pequenas empresas a crescer e agora estou tirando um tempo, recomeçando. A resposta foi convincente o suficiente para encerrar a conversa. Rachel soltou o ar que estava segurando. Rachel me contou que vocês se conheceram recentemente. Foi amor à primeira vista? Sua mãe provocou. Rachel olhou para James, tentando esconder o pânico em seus olhos. Mais ou menos. Ele respondeu, sorrindo para ela. Foi uma conexão inesperada, mas muito real. Por um momento, tudo pareceu real demais. O jeito como James olhava para Rachel não era fingimento. Havia verdade ali. Calor, admiração. Ela desviou o olhar, suas bochechas queimando. O que importa é que ela está feliz, sua mãe disse. E se vovó deu sua bênção, quem sou eu para discordar? Durante o jantar, a conversa fluiu naturalmente. James compartilhou histórias neutras,
tendo cuidado para não dizer nada que pudesse se denunciar. Ainda assim, cada resposta que ele dava fazia Rachel levantar uma sobrancelha mental. Ele falava com conhecimento sobre vinhos, mencionou um restaurante italiano de alto padrão e tinha um vocabulário que não combinava muito com alguém que vivia nas ruas. Depois da sobremesa, James se ofereceu para lavar a louça, o que encantou completamente a mãe de Rachel, enquanto Rachel levava sua avó para o quarto. Então, o que você realmente achou dele? Rachel perguntou, sentada na beira da cama da avó. O mistério de James crescia a cada momento, e Rachel começava a suspeitar que havia muito mais por trás daquele homem do que ela jamais poderia imaginar. Margot sorriu. E ele é especial. Sabe, sempre tive um bom pressentimento sobre as pessoas, mas ele não está contando toda a verdade. Isso é óbvio. Ele é mais do que diz ser. Eu sei, Rachel murmurou, olhando para suas mãos. Mas, vovó, ele me ajudou quando eu estava no meu pior momento. E, honestamente, não sei como teria passado por esses últimos dias sem ele. Sua avó gentilmente apertou sua mão. Às vezes, os segredos das pessoas não definem quem elas são. O que importa é como elas nos tratam. Rachel sorriu, comovida. Ela beijou a testa da avó e voltou para a sala de estar. James estava apenas terminando de guardar os pratos. Você é muito bom em lavar louça, ela disse. Sei fazer algumas coisas. Eu era escoteiro. Ele respondeu com um sorriso suave. Ela riu. Acho que minha mãe realmente gostou de você. E minha avó, bem, ela não te expulsou. Então estamos indo bem. Isso é bom. Agora temos o quê? 90 dias pela frente. Algo assim? James olhou para ela por alguns segundos. Mais sério agora. Sabe, se você quiser parar com tudo isso, é só dizer. Eu sei, mas por enquanto está funcionando de um jeito estranho. Mas está. Eles sentaram em silêncio por um momento. Rachel observava James atentamente. Ela não conseguia parar de pensar sobre a maneira como ele falava, a maneira como se movia. Ele havia dito que costumava ajudar empresas, mas havia mais do que isso. Algo que ele não estava contando. Deixe-me perguntar uma coisa, ela disse, quase sem pensar. Por que você vive naquela calçada? Por que naquele lugar? James hesitou. Parecia um lugar seguro. Eu precisava desaparecer. Aquela calçada parecia invisível. E eu precisava ser invisível por um tempo. Fugindo do quê? Ele sorriu, mas não respondeu. Naquela noite, Rachel dormiu em seu antigo quarto de infância. James ficou na sala, no sofá, mas nenhum dos dois dormiu bem. Estavam ambos ocupados demais pensando um no outro e sobre o que estavam começando a sentir, mesmo que não pudessem admitir. Na manhã seguinte, eles se despediram de sua avó com abraços calorosos e sorrisos genuínos. Margot segurou a mão de James por mais tempo que o esperado. Obrigada por cuidar da minha menina, ela disse. É ela quem está cuidando de mim, ele respondeu. No carro, a caminho de volta para a cidade, Rachel ficou quieta por vários minutos olhando pela janela. James deu-lhe espaço. A viagem de volta ao apartamento foi silenciosa, mas cheia de algo novo. Uma tensão leve, quase invisível, como se um fio tivesse sido esticado entre Rachel e James. Desde que saíram da casa da avó, ela não conseguia parar de pensar em como ele havia respondido às perguntas da família com calma confiança e uma espécie de elegância que não vem da vida nas ruas. Mas, por enquanto, ela decidiu não perguntar. Ainda não. Assim que entraram no apartamento, Rachel tirou os sapatos e largou a bolsa no sofá. Estou exausta, ela disse, esticando-se. E você? Eu? Estou pronto para fazer o jantar. Ela olhou para ele, surpresa. Você cozinha? Depende do que você chama de cozinhar.
Posso fazer omeletes, macarrão e... bem, é praticamente isso. O que Rachel ainda não sabia era que aquela noite revelaria segredos que ela jamais poderia imaginar. Rachel riu, jogando-te o cabelo para trás. Perfeito! Omeletes parecem ótimas. Eles foram para a cozinha pequena demais para 2 pessoas, o que tornava inevitável o bater de ombros e risadas silenciosas enquanto alcançavam os temperos. James cortava os ingredientes com tanta precisão que Rachel parou para observá-lo. Você tem um jeito interessante com a faca. Já trabalhou em uma cozinha profissional? Eu assisti muitos vídeos e tive tempo para praticar. Tempo demais. Digamos apenas que a vida me deu algumas pausas forçadas. Ela sorriu, mesmo sentindo que havia mais por trás daquela resposta. Mas James era bom em mudar de assunto e ela não queria estragar o clima. O jantar ficou pronto em minutos e eles sentaram lado a lado no sofá, pratos no colo, assistindo a um filme aleatório na TV. Era uma comédia romântica, irônica o suficiente para fazê-los rir. Olhe isso, James disse apontando para a tela. Eles se odeiam. Então ela tropeça, ele a segura, eles se olham fixamente e, bum, estão apaixonados. O famoso tropeço do amor, Rachel riu. Não acontece assim na vida real. Não, a vida real tem contas, caos e ninguém está lá para te segurar quando você tropeça. Você simplesmente cai. James olhou para baixo por um momento, como se as palavras dela tivessem tocado algo profundo dentro dele. Às vezes alguém segura, raramente. Mas acontece. O silêncio que se seguiu não era desconfortável. Estava cheio de significado. Rachel sentiu um calor subir em seu peito, algo que tentou afastar com sua próxima mordida de comida. Depois do jantar, Rachel lavou os pratos enquanto James secava. Eles dividiram as tarefas naturalmente, como se tivessem feito isso centenas de vezes antes. Está ficando tarde, ela disse. Trabalho o dia todo amanhã. Você quer dormir no sofá? Ela fez uma pausa por um momento. Eles nunca tinham falado sobre isso. Desde o casamento, eles haviam dormido em espaços separados, quase como colegas de quarto. Mas agora ela hesitou. Não, você pode dormir no colchão. Eu pego o sofá hoje à noite. James franziu a testa. Rachel, está tudo bem, sério. Você também precisa descansar. Ok, então, mas se quiser trocar mais tarde, é só me acordar. Ela assentiu, secando as mãos. Enquanto ele ia tomar banho, ela preparou o colchão com lençóis limpos e deixou um cobertor por perto. Quando ele saiu, estava usando uma camiseta larga que ela havia emprestado e um velho shorts que mal escondia o quanto ele era forte. Rachel fingiu não notar, mas era impossível ignorar. James tinha um corpo atlético, definido, e ainda assim seus olhos eram calmos, gentis, nunca agressivos. Ele carregava força e bondade no mesmo corpo. Ela apagou as luzes e deitou-se no sofá, mas o sono não veio. O silêncio no apartamento era quebrado apenas pelo som da respiração dele do outro lado da sala, e então, como se lesse seus pensamentos. Rachel, você se arrepende? Ela se virou de lado, apoiando o rosto na almofada. Me arrependo do quê? De tudo isso. Do casamento, da loucura, de mim. Ela ficou quieta por um momento. Não, ainda não, ainda não. Bem, ainda há tempo, certo? Ambos riram suavemente. O silêncio voltou, mas desta vez ela não queria dormir. Não com aquele sentimento no peito. Ela se levantou silenciosamente e foi até a janela, puxando a cortina para o lado. A noite lá fora estava calma, a cidade respirando sob luzes suaves e buzinas distantes. Não consegue dormir? James perguntou, aparecendo ao lado dela. Ela balançou a cabeça. Minha mente não quer desligar. A minha também não.
O que aconteceria a seguir revelaria sentimentos que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. Eles ficaram ali, lado a lado, olhando para a rua. Seus ombros se tocavam levemente. A respiração dele estava próxima o suficiente para que ela sentisse seu calor. Rachel virou a cabeça e o encontrou olhando para ela com aqueles olhos intensos, honestos e perigosamente próximos. James! Shhh! Ele se aproximou mais. Seu nariz roçou no dela. O silêncio entre eles era denso, cheio de desejo não expresso. Seus lábios quase se tocaram. Quase. Rachel fechou os olhos, mas no último segundo, o medo falou mais alto. Ela recuou, abaixando a cabeça. Desculpe, ela murmurou. James apenas assentiu com um pequeno sorriso. Tudo bem, não era o momento certo. Ela voltou para o sofá, seu coração batendo forte e confusa. Deitou-se sem dizer mais nada, e pela primeira vez naquela noite, James também não disse nada. Na escuridão, cada um pensava sobre o que poderia ter sido e o que, inevitavelmente, ainda poderia vir. Na manhã seguinte, Rachel acordou com a luz suave entrando pelas frestas da cortina. Ela se virou no sofá, seu corpo dolorido pela posição desconfortável, e olhou para o colchão onde James havia dormido. Estava vazio. Ela sentou-se rapidamente e deu alguns passos em direção à porta. Estava um pouco aberta. Ao abri-la um pouco mais, viu James apoiado no corrimão da varanda, de costas para ela, o telefone segurado entre o ombro e a orelha, sua postura tensa, sua voz baixa e firme. Eu sei que ele está movendo fundos da conta. Já verifiquei as transferências do mês passado. Temos quase tudo. Só precisamos de mais uma gravação. Pausa. Não posso voltar ainda. Um passo em falso e tudo pode desmoronar. E você sabe disso. Rachel recuou antes que ele percebesse. Seu coração estava acelerado. Aquela não era a voz de alguém apenas tentando recomeçar. Era a voz de alguém em uma missão. Alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Ela lentamente recuou e voltou para a sala. Quando James entrou alguns minutos depois, ela agiu da forma mais natural possível. Bom dia, ele disse, seu cabelo despenteado pelo vento. Bom dia, ela respondeu, evitando seus olhos. Você acordou cedo. Não conseguiu dormir? Rachel foi para a cozinha e começou a fazer café. Ela tentou se concentrar nas tarefas simples, mas sua mente não parava de girar. Mais uma gravação. Conta Holdings. Não conseguia parar de pensar. Um homem sem teto com um conhecimento de vinhos finos que falava ao telefone sobre contas e gravações. Depois do café da manhã, James ofereceu-se para sair e comprar pão. Disse que precisava de uma pequena caminhada. Rachel ficou para trás, sozinha no apartamento, sentada no sofá com os joelhos puxados para perto do peito. Ela ligou a TV apenas para ter algum ruído de fundo. Passou pelos canais sem pensar, até parar em um programa de notícias de negócios. Foi quando viu. Na tela, havia uma foto de 2 homens de terno. Um deles era James, mas ele não tinha barba por fazer, nem usava roupa simples. Estava de terno, cercado por repórteres. A legenda dizia: o desaparecimento de James Smith ainda é um mistério. Bilionário desaparecido pode estar em fuga. Rachel sentiu um arrepio subir pela espinha. Bilionário, ela sussurrou. O repórter continuou. James Smith, herdeiro e CEO de uma das maiores empresas de investimento do país, sumiu sem deixar rastro, logo após surgirem alegações de fraude dentro da empresa. A suspeita é que um de seus sócios esteja envolvido, mas até agora nenhuma evidência concreta foi encontrada. A polícia considera 3 possibilidades: fuga, sequestro ou desaparecimento voluntário.
Ela desligou a TV sem pensar. O rosto era o mesmo, a voz, os olhos, aqueles olhos que sua avó jurou se lembrar. Não era coincidência, era ele. O mesmo homem que comia marmita na calçada, que dormia em um colchão na sala, que cozinhava com ela na pequena cozinha, era um bilionário desaparecido. Ela ficou ali, congelada, tentando juntar a realidade que pensava conhecer. Sentia-se traída, usada, enganada, mas ao mesmo tempo lembrava-se das pequenas coisas, sua gentileza, o modo como cuidou de sua avó, os momentos silenciosos, cheios de significado, o quase beijo. Quando James voltou com uma sacola de pão, encontrou Rachel sentada com os braços cruzados, o controle remoto ainda na mão. Ele sentiu o clima imediatamente. Aconteceu alguma coisa? Há algo que você queira me contar, James? Ele parou no meio da sala procurando seus olhos. Sobre o quê? Não finja. Não comigo. Ela levantou-se lentamente, apontando o controle para a TV. Vi você no noticiário. James Smith, bilionário desaparecido, possivelmente foragido, disseram. É você, não é? Ele não respondeu. E o silêncio disse o suficiente. Desde quando? Ela pressionou, voz trêmula. Desde quando tudo isso tem sido uma mentira? Nunca foi uma mentira, ele finalmente disse, mas não fazia parte do plano. Rachel deu uma risada amarga. Não fazia parte do plano, James? Você apareceu na minha vida como se tivesse caído do céu, concordou em se casar comigo, entrou na minha casa, na minha família, e todo esse tempo você estava escondendo que era milionário. Bilionário, tecnicamente, ele disse por hábito, mas quando percebeu como isso soou, ele olhou para baixo. Desculpe, isso saiu completamente errado. O maior segredo de James havia sido revelado, e agora Rachel precisava decidir o que fazer com essa verdade inesperada. Você está brincando comigo? Ela quase gritou. James deu um passo à frente, mas ela recuou. Não me toque, Rachel disse, sua voz falhando. Rachel! Ele começou, seu rosto mostrando dor genuína. Eu confiei em você, ela continuou, lágrimas agora escorrendo. Eu te levei para conhecer minha avó. Sua voz falhou novamente. Eu estava começando a gostar de você. James parecia ter engolido em seco. Seus olhos estavam cheios de algo que ele estava tentando muito não demonstrar. Eu ia te contar tudo, juro que ia. Só precisava de mais tempo. Meu sócio está tentando destruir tudo que construí. Ele tem roubado o dinheiro da empresa? Fingi meu desaparecimento para investigar tudo silenciosamente com a ajuda de um amigo de confiança. Era o único jeito de detê-lo sem colocar mais pessoas em risco. Ele fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos dela. E então, você apareceu e eu não esperava sentir nada por você. Mas eu senti. Rachel balançou a cabeça, com lágrimas ainda escorrendo. Tarde demais, James. Ela caminhou até a porta e a abriu. Saia, vá agora. James hesitou por um segundo, mas entendeu. Ele pegou a bolsa que ainda estava segurando e saiu sem dizer mais nada. A porta se fechou atrás dele e com ela algo dentro dela pareceu se quebrar também. Rachel não dormiu nada naquela noite. O apartamento parecia mais pesado sem James lá. Mesmo quando ele não dizia nada, sua presença enchia a sala com algo que agora parecia desaparecido e deixava um estranho vazio. Ela se enrolou no sofá, olhando para a aliança de casamento ainda em seu dedo. Por que ainda a usava? Por que não atirou no segundo em que descobriu quem ele realmente era? A verdade era que ela não queria largar o sentimento. Por mais confuso que tudo estivesse, aquele pequeno anel em seu dedo representava algo que, mesmo começando com um acordo maluco,
tinha se tornado mais real do que ela jamais imaginara. Eu estava começando a gostar de você. Ela tinha dito isso, e não era mentira. Do outro lado da cidade, James estava em um quarto de hotel barato, pequeno demais para um homem carregando tanto do passado. Ele olhava fixamente para o teto, seu telefone descansando em seu peito, desligado. Desde que saíra do apartamento de Rachel, não tivera coragem de ligar para ninguém. Nem para o advogado, nem para o amigo ajudando a reunir evidências contra seu sócio. Nada fazia sentido mais. As palavras dela continuavam ecoando em sua cabeça. A expressão de decepção no rosto dela doía mais do que qualquer traição corporativa que ele já tinha enfrentado. Ele nunca mentiu sobre seus sentimentos. Nenhuma vez. Mas esconder quem era, mesmo tendo um bom motivo, agora parecia imperdoável. Ele fechou os olhos e respirou fundo, lembrando-se da primeira vez que Rachel o chamou pelo nome. A primeira vez que ela realmente riu de uma de suas piadas bobas. A primeira vez que pensou, se tudo der errado, pelo menos conhecia alguém como ela. 2 dias se passaram. Rachel voltava do restaurante exausta, sua mente entorpecida pela rotina. A vida tinha voltado ao normal, ou quase, mas tudo parecia diferente, menos colorido, menos interessante. Ela chegou em casa e, como sempre, jogou a bolsa no sofá, mas quando acendeu a luz, percebeu algo novo, uma pequena caixa branca sobre a mesa da cozinha e, ao lado, um envelope. Aquela noite iria mudar tudo o que Rachel pensava saber sobre James. Seu coração começou a acelerar. Ela caminhou lentamente e pegou o bilhete. Não voltei por mim. Voltei por você, não para pedir perdão, mas para deixar algo que pertence a você. Estou torcendo por você, onde quer que esteja. Joe. Dentro da caixa havia um anel idêntico ao dela, junto com um chaveiro com um buquê em miniatura. Simples, discreto, mas cheio de significado. Rachel sentou-se, segurando os itens nas mãos. Ela poderia não estar pronta para vê-lo novamente, mas não podia fingir que ainda não sentia algo. Naquela noite, ela se deitou na cama com o coração pesado, abraçando o travesseiro como se estivesse tentando segurar um pedaço de tudo o que eles haviam compartilhado. No dia seguinte, a caminho de comprar café, na padaria da esquina, ela parou quando viu as notícias passando em uma TV atrás do balcão. Lá estava James, cercado por repórteres. E quanto à acusação de fraude dentro da sua empresa, Sr. Smith? Um jornalista perguntou. James, sério, respondeu com firmeza. As evidências foram entregues às autoridades hoje. Meu sócio será responsabilizado por cada passo em falso. Enquanto eu estava fora, reuni tudo o que era necessário para provar minha inocência. E agora posso respirar. Rachel ficou ali assistindo cada segundo. Ele parecia tão diferente do homem descalço que ela havia conhecido na calçada, mas ao mesmo tempo, exatamente o mesmo. No caminho de volta para casa, ela passou pela calçada onde o conhecera pela primeira vez. O mesmo lugar onde ela havia lhe dado aquela primeira refeição. O mesmo olhar cansado, mas honesto, nos olhos dele. Havia algo dobrado no canto, um cobertor. O cobertor de James. Ela se ajoelhou, tocando o tecido suavemente. Era quase como encontrar um fantasma que ela mesma havia imaginado. Naquela noite, ela fez algo que vinha evitando. Abriu seu telefone e digitou o nome completo dele na barra de pesquisa. Artigos apareceram, entrevistas, vídeos, e então uma antiga reportagem de antes de tudo acontecer, uma entrevista onde ele sorria ao lado de seu pai, falando sobre o valor de construir um império com integridade. Ela o ouviu dizer: meu pai sempre me ensinou que a confiança é a coisa mais cara que existe e a mais frágil. Uma vez quebrada,
raramente volta. Rachel sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Ela sabia agora que ele não era apenas um bilionário tentando se esconder. Era um homem tentando salvar seu próprio nome, e ao longo do caminho, ele encontrou o dela. Na manhã seguinte, quando abriu a porta da frente para sair, Rachel encontrou outro envelope no chão. Seu coração pulou uma batida. Não a versão bilionária de terno cercada por câmeras, mas o homem de olhos calmos que ria quando ela queimava o arroz, que lavava a louça com a camisa encharcada, que dormia no colchão ao lado do sofá e perguntava se ela queria trocar de lugar. E nesse sonho, o beijo finalmente aconteceu. Sem interrupções, sem medo, sem mentiras. Era fim de tarde quando Rachel decidiu sair de casa. Ela havia passado os últimos dias tentando escapar de seus próprios pensamentos. Mas a verdade é que eles ainda estavam lá, pressionando seu peito, sussurrando memórias que não conseguia apagar. Mesmo depois de tudo vir à tona, algo dentro dela continuava lembrando de James, como o homem que ria enquanto descascava cebolas com ela, que compartilhava um cobertor rasgado no sofá, que olhava para ela como se o mundo tivesse pausado por apenas um segundo para que aquele olhar entre eles pudesse acontecer. Mas agora ela sabia. Sabia tudo. Ou pelo menos achava que sabia. Determinada a seguir em frente, ou pelo menos fingir que podia, ela caminhou até a livraria do bairro, um lugar onde costumava ir quando o mundo parecia grande demais. Rachel passava os dedos pelas lombadas dos livros, tentando se distrair, quando ouviu duas mulheres conversando do outro lado da estante. E agora ele aparece como se nada tivesse acontecido. É típico dos ricos. Eles desaparecem quando convém e voltam quando é seguro. Mas você viu o vídeo dele? Ele parecia sincero. Não sei. Há algo em seus olhos como se ele estivesse realmente arrependido. E aquela frase, qual? Não perdi minha consciência. O estômago de Rachel se revirou. Ela não queria ouvir isso. Não queria o nome dele ainda pairando no ar. Ou pior, em seus pensamentos. Voltou para casa tentando afastar tudo, até que seu telefone vibrou com uma mensagem inesperada. Número desconhecido, você precisa saber o que ele fez por você. Rachel franziu a testa. Antes que pudesse responder, outra mensagem chegou, desta vez com um endereço e um horário, sem nome, sem explicação. Por vários minutos ela ficou ali parada, olhando para a tela. Sentia-se ridícula por considerar ir. Mas a curiosidade, ou talvez a necessidade de entender completamente, venceu. No horário marcado, Rachel chegou ao endereço, um pequeno prédio de escritórios no centro da cidade. Ela subiu as escadas até o terceiro andar, onde foi recebida por um homem de terno, com cabelos grisalhos e uma expressão séria. Senhorita. Chavans, sou o Thomas. Trabalhei com James por muitos anos. Ele me pediu para entregar algo a você pessoalmente, caso vocês dois se afastassem. Que tipo de coisa? A verdade. Mas de um jeito que só você pode decidir o que fazer com ela. A revelação que Rachel estava prestes a descobrir mudaria para sempre sua percepção sobre James e sobre o amor que começava a nascer entre eles. Ele entregou a Rachel um pendrive e apontou para a sala ao lado. Há um computador lá dentro. Você pode assistir sozinha. Vou esperar aqui fora. Rachel entrou com o coração acelerado, fechou a porta atrás de si e conectou o dispositivo. Apenas um arquivo. Ela clicou 2 vezes e o vídeo começou. James apareceu na tela, sentado, vestindo as mesmas roupas simples que usava durante aqueles primeiros dias no apartamento dela. O fundo era branco, simples. Ele parecia tenso. Oi, Rachel! Se você está assistindo a isso, significa que estraguei tudo de novo.
Ele suspirou e passou a mão pelo rosto. Eu queria te contar tudo desde o início. Queria que tudo fosse limpo, honesto. Mas entrei na sua vida em um momento em que desaparecer era a minha única chance de ficar livre. E então você apareceu e, de alguma forma, me deu paz. Ele fez uma pausa olhando diretamente para a câmera. Concordei com aquele casamento porque pensei que seria um ato rápido. Apenas uma desculpa, uma fuga. Mas em você, encontrei algo que nem sabia que estava procurando. Verdade. Eu precisava disso mais do que percebi. Você foi a primeira pessoa em muito tempo que não queria nada de mim. Sem favores, sem acordos, sem números. Você só queria me alimentar e conversar comigo. E me apaixonei por você antes mesmo de perceber. Rachel engoliu em seco. As palavras soavam tão genuínas, doíam ainda mais. Deixei este vídeo porque sei que talvez nunca tenha outra chance. Sei que posso perder tudo, inclusive você. Mas se algum dia você quiser saber tudo sem máscaras, estarei esperando. E se não quiser, vou entender. De qualquer forma, obrigado por me ver quando ninguém mais viu. A tela ficou preta. Rachel ficou sentada, sem se mover. As palavras ainda pairavam no ar. Não era apenas um pedido de desculpas, era uma confissão sincera e emotiva. Era real. Quando saiu da sala, o homem chamado Thomas entregou-lhe um envelope. Isso é para você. James providenciou para que o apartamento fosse seu caso ele desaparecesse novamente. Está em nome dele, mas a papelada está pronta para transferir. Não posso aceitar isso. Ele queria que você tivesse algo próprio, algo que ninguém pudesse tirar. Rachel ficou sem palavras, pegou o envelope com ela, mas não o abriu. Desceu as escadas, não totalmente segura de para onde estava indo. No caminho de volta para casa, ela parou em um parque, sentou-se em um banco e respirou fundo. Seu telefone vibrou. Mensagem de vídeo recebida. Envie para ela, James. Ela hesitou. Era uma gravação mais recente. O vídeo abriu com ele de pé, em frente a uma janela à noite. As luzes da cidade brilhando atrás dele. Mais uma coisa. Eu queria te mostrar algo que nunca mostrei a ninguém. A câmera tremeu um pouco enquanto ele a virava para revelar uma parede de fotos. Fotografias impressas, cuidadosamente fixadas. Rachel reconheceu muitas delas. O dia em que ela o levou para visitar sua avó. Um momento dela dormindo no sofá. Uma foto borrada dela rindo na cozinha. Provavelmente sem saber que ele estava observando. Eu salvei cada segundo. Ele continuou. Agora de volta na tela. Porque mesmo que não tenha durado muito, foi a melhor parte da minha vida em muito tempo. E se eu tiver que desaparecer novamente, só quero que você saiba que não foi uma encenação. Não foi um plano. Foi amor. Rachel pressionou o telefone contra o peito. Não importava o quanto tentasse lutar. As lágrimas já estavam caindo. Foi amor. Confuso, interrompido, improvável, mas foi. O destino tinha mais uma virada de página para Rachel e James. E estava prestes a reunir dois corações que, apesar de todas as mentiras e segredos, estavam destinados a encontrar a verdade um no outro. Na manhã seguinte, ela acordou com a mente clara. Se ainda havia dúvidas, ela queria enfrentá-las uma a uma. Pela primeira vez, desde que James havia deixado o apartamento, Rachel voltou ao local onde ele costumava sentar. A calçada onde sua história começou. Não havia ninguém lá. Mas, ao se aproximar, ela notou algo colado na parede. Uma foto impressa. Era dela e de James, tirada por alguém sem que eles percebessem. Sentados lado a lado, rindo. No verso da foto, um bilhete escrito à mão. Ainda sonho com aquele quase beijo. Ela sorriu através das lágrimas. Naquela noite, Rachel sentou-se no chão da sala, luzes apagadas,
passando por todas as mensagens, os vídeos, os gestos. Lentamente o ressentimento começou a dar lugar à saudade. E à saudade, à compreensão. Ela não tinha sido enganada. Tinha sido amada de uma forma confusa, caótica, temerosa, mas amada verdadeiramente. E uma vez que percebeu isso, soube que o que existia entre eles não havia terminado ainda. 2 semanas haviam se passado desde a última mensagem de James. 2 semanas de Rachel esperando, mesmo que não quisesse esperar. 2 semanas onde o silêncio falava mais alto que qualquer desculpa. O apartamento parecia diferente agora. O riso que uma vez ecoava nas paredes havia sumido. O cheiro de café pela manhã não tinha o mesmo gosto. E o colchão dobrado no canto era um lembrete diário de que alguém estivera lá e não estava mais. Rachel tentou se manter o mais ocupada possível. Dobrou seus turnos no restaurante, trabalhou dias seguidos, limpou o apartamento até que cada canto brilhasse. Mas no final do dia, uma vez que o silêncio se instalava, o vazio voltava. Ela não tinha certeza do que doía mais, a ausência de James ou o fato de que ele não tinha voltado para consertar as coisas. A vida parecia de volta aos trilhos, mas os trilhos não levavam a lugar nenhum. Uma tarde, enquanto lavava copos no restaurante, a gerente entrou com uma expressão estranha no rosto. Rachel, tem alguém esperando por você lá fora. Ela enxugou as mãos, confusa. Um cliente. Não parece, mas ela disse que precisa falar com você. Disse que seu nome é Lucy Smith. Rachel congelou por um momento. Smith. Ela caminhou até a porta dos fundos e lá estava uma mulher bem vestida, com uma postura calma e confiante, seu cabelo castanho preso em um coque arrumado. Seus olhos pareciam exatamente com os de James. Você é Rachel Evans? A mulher perguntou. Sim. Quem é você? Sou a irmã de James. O mundo girou por um segundo. Rachel manteve-se composta. O que você está fazendo aqui? Lucy deu um leve sorriso, como se entendesse perfeitamente a reação de Rachel. Estou aqui porque meu irmão não pode estar e porque achei que você merecia saber. Saber o quê? O reencontro que Rachel tanto esperava estava mais próximo do que ela imaginava. Que ele ainda pensa em você todos os dias, que não se arrepende de tê-la conhecido e que está tentando respeitar seu espaço, mesmo que isso o esteja destruindo por dentro. Rachel cruzou os braços na defensiva. Ele teve tempo para me contar a verdade antes. Não teve. Agora que tudo está exposto, ele desaparece. Ele não desapareceu, Rachel. Ele está tentando reconstruir tudo o que perdeu. Não apenas a empresa, mas a confiança, seu senso de identidade. Ele pensou que voltar agora seria egoísta. Disse, ela merece decidir por conta própria. Rachel sentiu um aperto no peito. Parte dela queria ouvir essas palavras. Parte dela odiava o quanto elas ainda a afetavam. Por que você está me dizendo isso? Porque vi quem ele se tornou quando você entrou na vida dele. E vi em quem ele se transformou novamente quando você saiu. Nunca vi James tão humano e tão quebrado ao mesmo tempo. Lucy entregou-lhe um pequeno envelope. Ele me pediu para entregar isso a você, se estivesse aberta a recebê-lo. É um convite, um evento da Fundação para nossa família. É amanhã. Ele não sabe que estou convidando você, mas estará lá. E talvez vocês dois precisem se ver novamente, mesmo que nada seja dito. Rachel ficou imóvel, sem saber o que fazer. Quando olhou para cima, Lucy já tinha ido embora. Naquela noite, ela olhou fixamente para o envelope na mesa por horas. Pegou-o, colocou-o de volta, caminhou pelo apartamento como se cada passo fizesse parte de um debate consigo mesma. Ela não sabia se estava pronta para vê-lo. Não sabia se poderia suportar vê-lo e fingir que não sentia nada,
Mas uma parte dela também sabia que não ver James poderia doer ainda mais. O salão da Fundação Smith era elegante, mas discreto, um lugar onde as pessoas falavam sobre investimentos, caridade e causas sociais. Rachel entrou vestindo um vestido simples, mas adorável, e manteve um perfil discreto entre os convidados. Muitos estavam falando sobre o retorno de James ao mundo dos negócios. Alguns diziam que ele era um gênio. Outros o chamavam de imprudente. Todos falavam sobre seu desaparecimento como se fosse o enredo de um filme. Mas Rachel apenas meio que ouvia. Ela estava examinando a sala e então ouviu, do outro lado do salão, em um terno escuro falando com 2 empresários. Ele parecia mais magro, com olheiras sob os olhos, mas se mantinha ereto. Ainda era ele, James. Ela desviou o olhar imediatamente. Seu coração saltou, mas ela manteve a compostura. Caminhou até a mesa de aperitivos e fingiu decidir entre queijos. E então ouviu. Você veio. Rachel virou-se lentamente e lá estava ele, parado, tenso, esperando por uma resposta. Eu não tinha certeza se viria até ver o convite. Foi minha irmã, não foi? Ela disse que não te procuraria e que nem sabia se você acabaria vindo até mim. James balançou a cabeça. Não pedi. Achei que você precisava de espaço. Então, por que você está aqui? Porque este evento é importante para a imagem da empresa, mas também porque parte de mim ainda espera te ver onde quer que eu vá. O silêncio caiu entre eles como uma cortina invisível. O momento da verdade havia chegado. Silêncio. Rachel suspirou. Você poderia ter me contado antes. Não seu nome, não o dinheiro, mas a verdade. Eu sei. E mesmo depois de tudo, deixei você ir embora. Não tentei voltar. Tentar teria significado forçar. E depois de tudo o que aconteceu, eu não queria pisar em nada que ainda fosse seu. Eu teria escutado, ela disse, sua voz instável. Eu estava com raiva, mas não era o fim. Ainda não sei se é. James respirou fundo. Não vim aqui para me desculpar novamente ou para implorar por outra chance. Só vim para dizer que mesmo que você não queira mais nada, sou grato por tudo. Você me devolveu a parte de mim que eu havia perdido em tudo isso, antes das máscaras, dos contratos, dos números. Você me lembrou como é ser apenas alguém e amar como um homem comum. Rachel ficou quieta. Uma única lágrima caiu despercebida. Ainda estou magoada, ela disse, mas também ainda me lembro do jeito que você olhava para mim quando eu adormecia no sofá. E coisas assim são difíceis de esquecer. James deu um pequeno sorriso, triste, mas honesto. Talvez a gente só precise de mais tempo. Talvez, ela respondeu. Você ainda tem o anel? Ele perguntou sem encontrar seus olhos. Ela hesitou. Então lentamente levantou a mão, mostrando o anel em seu dedo. Tentei tirar, mas algo em mim não deixava. Então vou esperar. O tempo que for preciso. Rachel olhou para ele por um longo momento. Havia 1000 coisas que ela queria dizer. 1000 que queria sentir. Mas nenhuma delas parecia suficiente para explicar tudo. James, ela começou. Não é só sobre o que aconteceu, é sobre como lidamos com tudo a partir de agora. Não quero mais mentiras e não quero continuar fugindo. Eles ficaram ali por mais tempo, cercados pelos sons suaves da elegante festa. Sem promessas, sem certezas, apenas 2 pessoas que, depois de tudo o que haviam passado, finalmente começavam a entender que talvez ainda houvesse um caminho, mesmo que fosse longo e sinuoso. Nos dias que se seguiram, Rachel voltou à sua rotina. Mas agora, algo estava diferente. Uma breve troca de mensagens. Um bom dia de James, uma boa noite dela. Pequenos passos, sem pressão. Às vezes ele aparecia com um café na porta do restaurante.
nunca pedia para entrar. Apenas entregava a ela e sorria. Ela agradecia e depois passava o dia inteiro pensando nisso. Uma noite, ele enviou uma mensagem. Ontem à noite, sonhei com o dia em que te levei para conhecer sua avó. Só queria que ela soubesse que eu não estava fingindo. Que foi a primeira vez em muito tempo que realmente me senti parte de algo real. Rachel respondeu apenas com um emoji de coração. Ainda era cedo demais para um novo começo, mas não era tarde demais para se reconectar. E talvez isso fosse o que mais importava agora. O desfecho desta história de amor improvável estava prestes a acontecer e seria mais emocionante do que qualquer um dos dois poderia imaginar. Amanhã começou diferente. Rachel estava arrumando os talheres no restaurante quando ouviu uma comoção na área de refeições. Os clientes estavam inclinados sobre as mesas, olhos fixos na TV no canto. O volume estava baixo, mas as imagens falavam por si mesmas. Na tela, uma entrevista coletiva, e no centro dela, James. O coração de Rachel acelerou. Ela largou os talheres e caminhou para o lado do balcão para ter uma visão melhor. James estava lá em um terno cinza, cercado por microfones e câmeras. Mas ele não parecia nervoso. Sua expressão era firme, confiante, seus olhos mais claros do que nunca. Ela discretamente aumentou o volume. Hoje estou aqui para apresentar tanto ao público quanto às autoridades todas as evidências reunidas ao longo de 2 meses de investigação silenciosa. Ele disse, olhando diretamente para os repórteres, evidências que mostram claramente a tentativa de desvio de dinheiro e fraude por parte do meu ex-sócio, Marcos Ramírez. Um burburinho percorreu a sala de imprensa. Enquanto eu estive fora, muito foi dito. Acusações foram feitas. Algumas pessoas acreditaram que eu tinha fugido, outras achavam que eu tinha perdido a cabeça, mas tudo o que fiz foi desaparecer para que finalmente pudesse ver o que ninguém me deixaria ver. James virou-se para a mesa à sua frente, empilhada com documentos, registros bancários, filmagens de segurança e gravações. Ele colocou a mão suavemente sobre a pilha. Isso é o que sobrou de uma amizade que durou mais de 15 anos. Mas também é a fundação da verdade que prometi trazer à tona. A empresa que construí com o meu pai não vai cair por causa da ganância de um homem. E, acima de tudo, não vou mais ficar em silêncio. A transmissão cortou para repórteres comentando o caso, mas Rachel não estava mais ouvindo. Ela ficou ali, congelada, seu coração em tumulto, orgulho, surpresa e uma dor que ainda persistia profundamente dentro dela. Ela conhecia aquele homem, o homem que não fugiu, que manteve sua posição, que protegeu e, apesar de tudo, ainda era o mesmo James que costumava lavar louça com ela às 2 da manhã. Ela voltou ao trabalho, mas o dia se moveu em câmera lenta. Naquela noite, quando chegou em casa, encontrou um envelope sob a porta. Reconheceu a caligrafia antes mesmo de tocar o papel. Talvez eu tenha feito tudo na ordem errada. Primeiro menti, depois fugi, então tentei consertar. Mas agora tudo o que quero é realmente me explicar, não como empresário, como homem. Posso encontrá-la em nosso lugar amanhã às 16 horas? Se você não vier, vou entender, mas se vier, prometo não fugir de novo. Jay. Rachel dobrou o bilhete cuidadosamente e o colocou sobre a mesa. Respirou fundo. Sabia que aquele encontro era inevitável, mas agora, mais do que nunca, queria saber qual versão de James encontraria lá. Nosso lugar era a calçada, o exato ponto onde tudo começou, onde ela lhe entregou comida pela primeira vez, onde o viu de uma maneira que ninguém mais parecia ver. Rachel chegou 5 minutos adiantada. Estava nervosa, inquieta.
Parte dela queria fugir e parte dela queria ficar ali para sempre. James já estava lá, mas não como antes. Ele estava sentado no mesmo lugar, vestindo jeans escuros, uma camiseta simples e sem disfarces. Ele não estava fingindo ser outra pessoa. Ele era apenas ele mesmo. James, ela se aproximou silenciosamente. Ele se levantou. Você veio? Vim. Eles se olharam por alguns segundos. O tempo parecia se curvar ao redor deles. Você quer sentar comigo? Ele perguntou. Rachel hesitou, depois sentou-se ao lado dele na calçada, exatamente como antes. Como sempre. Você assistiu à entrevista coletiva? Ele perguntou. Assisti. E você fez o que disse que faria, e sei o quanto isso deve ter custado. James baixou os olhos. Perdi muitos amigos, patrocinadores, mas recuperei o que realmente importa. Meu nome e uma chance de recomeçar, mesmo que seja sozinho. Você não está mais sozinho, James, ela disse suavemente. Mesmo quando mandei você embora, você nunca saiu dos meus pensamentos. Nem por um dia. Ele olhou para ela, surpreso com sua honestidade. Nunca pedi que me perdoasse porque não sabia se merecia. Mas agora, acho que preciso te perguntar algo. O que é para me deixar tentar de novo, desde o começo? Sem contratos, sem promessas malucas, apenas eu com você. E se eu ainda estiver com medo? Então teremos medo juntos. Os olhos de Rachel se encheram de lágrimas. Ela olhou para a calçada, depois para o céu. Não sei como isso termina, James. Não tenho as respostas. Nem eu. Mas se você quiser caminhar ao meu lado, estou disposto a descobrir. Ele sorriu. Um sorriso que ela não via há semanas. Um sorriso de alívio. Não esperava ouvir isso, mas sonhei com isso todos os dias. Rachel sorriu também, ainda um pouco tímida. Ainda quero respostas. Você sabe que não vou fingir que confio completamente em você, mas acho que quando você desapareceu, levou um pedaço de mim com você. Nunca quis tirar nada de você, só queria protegê-la da minha bagunça. Então agora me deixe entrar nela e lidaremos com a bagunça juntos. É um acordo? Sem contratos, ela disse, estendendo a mão. Ele a pegou. Suas mãos se encontraram, firmes como uma promessa silenciosa. E naquele momento, nenhum dos dois disse uma palavra porque já havia sido dito. Nos dias que se seguiram, eles começaram a se ver com mais frequência, sempre em lugares simples, cafeterias tranquilas, caminhadas curtas, bancos de parque. Falaram sobre tudo, exceto o passado. James não invadiu seu espaço, esperou pelo tempo dela, e Rachel, pouco a pouco, começou a permitir pequenos gestos, mensagens antes de dormir. Uma visita inesperada, com flores improvisadas, um jantar rápido no apartamento que não parecia mais tão vazio. Ele não dormia lá, ainda não, mas sua presença voltou pouco a pouco, como uma música familiar tocando ao fundo. Uma tarde chuvosa, James apareceu com 2 sacolas de supermercado. O que é tudo isso? Rachel perguntou confusa. Um jantar especial. Prometi que aprenderia a fazer algo além de omeletes. Ela riu. Tenho que ver isso. Eles passaram a tarde cozinhando juntos, rindo de seus erros, compartilhando as tarefas como costumavam fazer. Mas agora havia algo diferente. Um novo tipo de cuidado, um silêncio confortável. Quando chegou a hora de lavar a louça, eles ficaram lado a lado na pia, exatamente como nos velhos tempos. Rachel estava com sabão até os cotovelos. A camisa de James estava encharcada. Isso parece uma cena de filme, ela disse. Qual? Ele perguntou rindo. A parte em que as 2 pessoas quase se beijam, mas ainda não estão prontas. Ele fez uma pausa por um momento, colocou o prato que estava segurando e olhou para ela. Eu estou pronto. Rachel sentiu sua respiração falhar, mas não recuou.
Então me beije. Ele se inclinou lentamente, sem pressa. Seus olhos se fecharam, e desta vez o beijo aconteceu. Gentil, real, sem hesitação. Não era o beijo de um contrato ou de um disfarce. Era um beijo real, e quando se afastaram, ela ainda estava de olhos fechados. Finalmente, ela sussurrou. Ele apoiou a testa contra a dela. Você não tem ideia de quantas vezes sonhei com isso. Eu também. Naquela noite ele não foi embora. E embora não tivessem dito nada a respeito, ambos sabiam que este era o primeiro passo para algo novo, algo diferente de tudo o que haviam vivido antes. O silêncio entre eles agora era diferente. Estava cheio de presença, de conexão, de esperança. E pela primeira vez em muito tempo, Rachel adormeceu com a sensação de que não estava esperando por nada, porque já estava vivendo. A luz da manhã entrou pelas cortinas, projetando luz pelos rostos de Rachel e James. Ela abriu os olhos lentamente, ainda deitada ao lado dele, e por um breve momento esqueceu tudo o que havia acontecido entre eles. Todas as mentiras, a partida, o silêncio. Naquele momento, havia apenas paz. James dormia ao lado dela, uma mão estendida entre eles como se mesmo durante o sono não quisesse deixá-la ir. Rachel estudou suas feições. Era estranho como ele parecia diferente enquanto dormia, mais vulnerável, mais próximo do homem que ela conheceu pela primeira vez na calçada. O homem que havia aceitado um prato de comida com um sussurrado, obrigado, como se valesse mais que ouro. Ela se inclinou e beijou sua testa suavemente. James abriu os olhos lentamente e sorriu ainda meio adormecido. Isso é o que eu chamo de bom dia. Dormiu bem? Ela perguntou, afastando alguns cabelos soltos do rosto dele, como se o mundo tivesse parado, e por um momento desejei que realmente tivesse. Ela se deitou novamente ao lado dele, de frente para ele, seus rostos próximos. A noite passada pareceu um sonho. Hoje ainda parece. Mas é real, ele disse, tocando levemente o rosto dela. E quero que continue assim. Rachel sorriu, mas havia um vestígio de preocupação em seus olhos. Ela sentou-se na cama, puxando o cobertor até os ombros. Estou com medo, James. James sentou-se também, olhando para ela atentamente. De quê? Que tudo isso seja bom demais para durar. Que agora que finalmente estamos acertando as coisas, algo vai aparecer e arruinar tudo de novo. Não sei se poderia passar por tudo de novo. Ele gentilmente pegou a mão dela. Não podemos prever o futuro, mas podemos construir um presente mais forte lentamente, sem pressa, sem mentiras. Só preciso que você continue sendo honesta, sempre. Prometo. Não sou o mesmo homem que sentava naquela calçada, e isso é por sua causa. Rachel apoiou a cabeça no ombro dele, e por alguns minutos não disseram nada, apenas ouvindo a respiração um do outro. Era como se o tempo tivesse desacelerado de propósito para que aquele momento pudesse durar mais. Aquela tarde, James a convidou para sair, mas não para um restaurante chique ou um evento público. Ele queria mostrar-lhe algo que fazia parte de sua vida que ela não tinha visto ainda. Vamos dar uma volta de carro, ele disse com um sorriso misterioso. Rachel entrou no carro e se deixou levar. A estrada era tranquila, margeada por árvores, e, eventualmente, se abriu para uma área mais remota, longe da cidade. Depois de quase uma hora, chegaram a uma antiga casa de campo, simples, rústica, mas bem cuidada. Onde estamos? É para onde meu pai costumava me trazer quando eu precisava limpar a cabeça. Depois que ele faleceu, venho aqui sempre que as coisas ficam barulhentas demais. Rachel saiu do carro e olhou ao redor. Havia um pequeno lago nos fundos, uma varanda com uma rede e o som distante de pássaros. É lindo. É real,
ele disse, caminhando em direção à varanda, assim como nós. Ela o seguiu, curiosa. Dentro da casa tudo era simples. Livros antigos, pinturas de paisagens, uma lareira e um sofá de couro gasto. Rachel passou os dedos por uma moldura, mostrando um James adolescente ao lado de um homem mais velho. Seu pai? Sim. Ele me ensinou que dinheiro pode comprar quase tudo, exceto caráter. Passei anos tentando provar que ele estava errado, até perceber que ele esteve certo o tempo todo. Ele aprovaria o que você está tentando fazer agora? Espero que sim. Sei que ele teria amado você. Rachel sorriu, tocada. E quanto a você, você me ama? James se aproximou a apenas centímetros do rosto dela. Acho que estou começando. Ela arregalou os olhos, surpresa com sua resposta direta. James não estava mais se escondendo, não estava mais recuando. Ela, por outro lado, ainda sentia seu coração batendo mais rápido do que deveria. Começando, sim. E isso me assusta mais do que qualquer golpe que já levei na vida. Ela respirou fundo. Então acho que estamos empatados. Eles passaram o resto da tarde na varanda. James fez café com uma cafeteira antiga que pertencera ao seu pai. Rachel se enrolou em um cobertor e os dois se sentaram quietos, observando o céu refletir no lago. Eu precisava disso, ela disse, segurando uma xícara nas mãos. Eu também. Você já pensou em deixar tudo para trás? Apenas desaparecer? Pensei. Muitas vezes. Mas então percebi que fugir é diferente de recomeçar. Fugir é deixar tudo para trás. Recomeçar é escolher onde ficar. Rachel olhou para ele. E você escolheu ficar. Onde quer que você esteja, é lá que estarei. Isso também é um pouco assustador. A maioria das coisas boas são. No caminho de volta para a cidade, o silêncio entre eles era reconfortante. Mas Rachel sabia que o que sentia não era mais apenas afeto. Era mais profundo, mais presente, mais necessário e, ao mesmo tempo, ainda estava sendo construído. James, por outro lado, dirigia com um olhar calmo nos olhos, tão diferente do homem tenso que havia sido nos últimos meses. Ele estava em paz, e parte disso era por causa dela. Alguns dias depois, James apareceu na porta do restaurante de Rachel. Ele tinha uma expressão diferente, séria, mas também um pouco ansiosa. Posso falar com você por 5 minutos? Ela pediu um momento ao gerente e saiu com ele para a calçada. O que está acontecendo? Fui convidado para dar uma palestra sobre reconstrução de reputações no mundo dos negócios. Será em uma universidade e gostaria que você viesse comigo. Por quê? Porque você faz parte da minha história. E porque quero que o mundo veja a mulher que me ajudou a me encontrar novamente. Rachel sorriu, surpresa. Isso é muito simbólico. Você está começando a ficar sentimental, James. A culpa é sua. Ela olhou para ele pensativa. Tudo bem. Vou com você. O dia da palestra chegou e Rachel foi com ele para o auditório. James subiu ao palco, pegou o microfone e começou a falar com confiança. Por anos acreditei que meu sucesso definia meu valor. E quando perdi tudo, incluindo minha identidade, percebi que o que realmente importa não é o que temos, mas quem ainda está ao nosso lado quando não temos nada. Ele fez uma pausa e olhou discretamente para onde Rachel estava sentada. E nesse vazio, encontrei alguém que me lembrou de quem eu era, que me viu mesmo quando eu não tinha nada para mostrar. Alguém que me ofereceu um prato de comida e uma segunda chance. Rachel sentiu as bochechas corarem, mas não desviou o olhar. Essa pessoa não é apenas parte da minha história. Ela é a razão pela qual estou aqui hoje. Aplausos, muitos,
e naquele momento ela soube que algo havia realmente mudado. James não era mais um segredo ou uma ferida. Ele era um novo começo. Depois do evento, eles caminharam juntos até o estacionamento. "Eu disse demais?" ele perguntou, brincando. "Você disse exatamente o que precisava ser dito. E acho que finalmente entendo como você se sente." "E como você se sente?" Ela parou, respirou fundo e olhou diretamente nos olhos dele. "Que talvez eu queira viver todos os meus dias ao seu lado." James se aproximou, tocando suavemente o rosto dela com ambas as mãos. Então, no final, toda a confusão valeu a pena. Cada segundo. Eles se beijaram ali mesmo, entre os carros, sem medo, porque agora não havia mais nada a esconder. Os dias seguintes à palestra foram diferentes de tudo que Rachel já havia experimentado. Não pelo que estava acontecendo ao seu redor, mas pelo que estava acontecendo dentro dela. Pela primeira vez em muito tempo, ela acordava com paz no coração. Não a ausência de problemas, mas a presença de algo que a ajudava a enfrentar cada pequeno desafio com mais facilidade. James. Eles não colocaram um rótulo no que tinham, não fizeram promessas, mas suas ações falavam por si mesmas. As mensagens de bom dia, os jantares espontâneos na pequena cozinha, as caminhadas sem rumo ao entardecer. Tudo era sutil e incrivelmente real. Rachel sabia que estava se apaixonando, não pelo homem que costumava estar nas notícias ou pelo CEO bilionário, mas pelo homem que ria quando errava uma receita, que se lembrava de como ela gostava do café, que ouvia silenciosamente quando ela precisava falar. James também havia mudado. A ansiedade que costumava segui-lo, o olhar tenso e alerta, tudo havia dado lugar a uma presença mais calma e estável, como se ele finalmente tivesse voltado a ser quem era antes de tudo, antes da pressão, da ambição avassaladora, do desaparecimento. Naquela noite, enquanto lavavam a louça juntos, Rachel se virou e perguntou: "Você acha que teríamos nos conhecido se nada disso tivesse acontecido, se eu não tivesse te visto na calçada naquele dia?" James enxugou as mãos em um pano de prato e pensou por um momento. "Acho que não, e isso me assusta." "Por quê?" "Porque significa que tive que perder tudo para encontrar o que realmente importava." Ela olhou para ele. "Às vezes é assim. Só vemos as coisas claramente quando não há mais nada para nos agarrar. E você era o que restou." Ele deu um meio sorriso. "E também o que ficou." Ela riu. Isso soou romântico e trágico ao mesmo tempo. Era essa a ideia. Algumas semanas depois, Rachel recebeu uma mensagem inesperada de James. "Posso te levar a algum lugar amanhã?" "Não é longe, mas é importante." Ela respondeu com um sim quase automático, curiosa sobre o mistério. Na manhã seguinte, ele apareceu à sua porta com um buquê simples, flores silvestres amarradas com um pedaço de tecido vermelho. Nada extravagante. "Só achei que combina com você," ele disse, entregando-lhe as flores com um sorriso tímido. "Simples e bonito," ela provocou. "Exatamente." Eles dirigiram por uma estrada de terra até chegarem a um lugar que Rachel não reconhecia, um campo aberto com uma ampla vista das montanhas ao longe. O vento era forte e o céu estava claro e azul. No meio do campo, uma estrutura de madeira estava sendo construída. Algumas pessoas estavam trabalhando com tábuas e estacas, medindo, cortando, martelando. "O que é isso?" Rachel perguntou ao sair do carro. "É o início de um dos meus novos projetos sociais. Uma casa de apoio para famílias que vivem nas ruas." Ela ficou em silêncio, absorvendo tudo. "Prometi que usaria tudo pelo que passei para fazer algo significativo. Não apenas para limpar meu nome, mas para realmente recomeçar."
E este é o primeiro passo. Não é bonito, James, ainda não, mas será. E quero que você volte aqui comigo um dia, quando estiver pronto. Quero que você veja o quanto você mudou a maneira como vejo o mundo. Os olhos de Rachel se encheram de lágrimas. Eu não fiz nada. Você fez tudo. Eles ficaram ali em silêncio, observando o trabalho em andamento, o cabelo dela esvoaçando ao vento, o sol aquecendo seus ombros. Então, o rosto de James ficou sério. Tenho pensado muito em como fechar este capítulo, como passar de recomeçar para o novo. Ela olhou para ele curiosa, e ele colocou a mão no bolso e tirou um pequeno envelope. Era branco, com o nome dela escrito à mão. Abra quando estiver sozinha. Horas depois, de volta em casa, Rachel sentou-se à mesa da cozinha e abriu o envelope. Dentro havia uma carta. Rachel, se você está lendo isso é porque não consegui dizer em voz alta, porque ainda perco o fôlego quando você me olha daquele jeito. Quando me sentei naquela calçada meses atrás, pensei que tinha perdido tudo, mas o universo me mostrou que eu não tinha perdido o que realmente importava. Eu só ainda não tinha encontrado. E então você apareceu com um gesto simples, com olhos que me viram de uma maneira que ninguém jamais tinha visto. E eu mudei, e cresci, e me apaixonei. Não pelo que você fez, mas por quem você é. E agora quero te perguntar algo. Não para fugir comigo, mas para ficar, para construir. Não uma história perfeita, mas uma real. Um passo de cada vez com amor, com verdade, com você. Se você disser sim, me encontre no terraço do hotel amanhã às 18 horas. Estarei lá, sempre. No horário combinado, Rachel subiu as escadas do hotel com o coração acelerado. Quando chegou ao terraço, encontrou o espaço decorado com luzes suaves, pequenas velas e pétalas espalhadas. James estava de costas para ela, observando o pôr do sol. Ela se aproximou lentamente. Bonito demais para ser coincidência, ela disse, referindo-se ao céu laranja, pintando o horizonte. Ele se virou. Estava vestindo um terno de cor clara, elegante, mas sem gravata. Você veio? Claro que vim. James colocou a mão no bolso e tirou uma pequena caixa. Ele a abriu lentamente. Não estou aqui para repetir promessas. Estou aqui para fazer apenas uma. Que tudo o que vier a seguir será melhor do que tudo o que veio antes. Porque agora é com você. Para você. Por causa de você. Rachel sentiu as lágrimas cair, mas não disse uma palavra. Ela apenas estendeu a mão. Ele colocou o anel no dedo dela suavemente. Isso é um sim? Ele perguntou. Isso é um finalmente. Eles se abraçaram. E ali, sob o céu brilhante, na quietude e nos sorrisos, um novo capítulo começou. 3 meses depois, o casamento aconteceu no quintal da avó de Rachel. Nada extravagante, mas cheio de significado. Rachel usava um vestido leve, com renda delicada e o cabelo solto. James esperava no altar sorrindo, olhos cheios de emoção. Durante os votos ele disse: já fui um bilionário, um mendigo, acusado e inocentado, mas nada disso me define. Você me ensinou que o amor não é um plano, é uma escolha diária. E eu escolho você, hoje, amanhã. Mesmo que tudo desmorone novamente. Rachel tentou não chorar, mas não durou muito. Passei anos pensando que precisava de alguém para me salvar e então você apareceu, não como um herói, mas como um ser humano. E por causa disso escolho caminhar ao seu lado, enfrentar o caos e também a paz. Eles se beijaram enquanto amigos, família e até antigos colegas de trabalho do restaurante aplaudiam mais alto que todos os outros. Na recepção, a avó de Rachel chamou os dois. Agora posso descansar em paz. Vi minha menina se casar e com um bom homem. Você tem muitos anos pela frente, vovó, Rachel disse, beijando sua testa. Não importa quanto tempo tenho, meu coração está em paz.
James segurou sua mão. Obrigado por acreditar em mim quando ninguém mais acreditou. Reconheci seus olhos, e os olhos não mentem. Durante a última dança da noite, Rachel e James estavam descalços, girando lentamente sob as luzes do jardim. Sabe o que mais amo em você? Ela perguntou. Meu charme, sua persistência em ficar, em tentar, em me amar do seu jeito mesmo quando parecia impossível. Só consegui porque você me viu antes de todos, porque você sempre foi visível para mim. Ele a beijou, e o mundo desapareceu por alguns segundos. Ali, naquele jardim, sem mais nada a provar, eles finalmente entenderam. Não era seu passado que os definia. Era o que haviam construído a partir dele, juntos. Se você gostou desta história, não deixe de curtir, se inscrever no canal e compartilhar. Qual foi sua parte favorita deste conto de amor inesperado? Conte nos comentários. E me conte também, de onde você está assistindo esse vídeo? Eu amo saber até onde nossas histórias chegam. Temos muitas outras histórias emocionantes esperando por você. Clique nos vídeos recomendados na tela e continue essa jornada com a gente. Muito obrigado por fazer parte dessa comunidade. Que Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo.